Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Vamos lá, meus amigos, vamos prosseguir a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico que está na tela aqui. Vamos concluir, na verdade, no vídeo de hoje, a análise do tópico da denunciação da lide. Vamos prosseguir pela leitura do item que está na tela destacado para os senhores, denunciação sucessiva, limitação, os limites da denunciação sucessiva. Vamos lá. Em determinados casos, pode haver uma cadeia sucessiva de sujeitos que responderiam regressivamente um perante o outro. Imagine-se que A vendeu uma obra de arte para B, que vendeu para C, que vendeu para E, que vendeu para F, que vendeu para G. Então, X propõe ação contra G, reivindicando a obra de arte, sob o fundamento de que, em verdade, ela seria sua e haveria sido furtada de sua casa por A. Como vimos, diante do risco da evicção, G, uma vez citado na ação, poderá denunciar a lide a F. Mas a pergunta é: F pode, no mesmo processo, denunciar a lide a E, e E pode denunciar a D, e assim sucessivamente? O CPC de 2015 autoriza uma única denunciação sucessiva, é o que encontra-se no artigo 125, parágrafo 2º. No exemplo dado, apenas F, uma vez denunciado, poderá promover no mesmo processo a denunciação de E. Já E não poderá promover a denunciação da lide a D. Então, para exercer o seu direito de regresso, E terá de promover uma ação autônoma contra D. E nessa ação, que constituirá um novo processo, D, réu nela, poderá denunciar a lide a C, que ainda poderá fazer a denunciação de B. O B, por sua vez, não poderá fazer ali mesmo uma segunda denunciação sucessiva. Terá de promover outra ação autônoma, geradora de outro processo contra A. Essa expressa proibição de mais de uma denunciação sucessiva, que não existia antes do CPC de 2015, se por um lado tenta evitar que o processo fique excessivamente complexo, por outro, não contribui para a economia processual. Se as diversas ações autônomas forem propostas de modo mais ou menos contemporâneo, terão de ser reunidas diante do mesmo juízo e processadas conjuntamente pela norma exposta no parágrafo 3º do artigo 55 do Código Civil, que determina a reunião de processos que possam resultar em decisões contraditórias.
Tá? Próximo item, inviabilidade de denunciação per saltum. O CPC também proíbe a denunciação per saltum. Ou seja, no caso do risco de evicção, o adquirente apenas pode denunciar a lide ao seu alienante imediato, ou seja, aquele que diretamente lhe alienou o bem, e não a outros sujeitos da cadeia de alienações sucessivas. No exemplo dado no item anterior, isso significa que G pode apenas denunciar a lide a F, e não a nenhum dos alienantes anteriores. E F pode apenas formular a denunciação contra E, assim por diante. É o que se extrai do artigo 125, inciso 1º, que apenas permite a denunciação do alienante imediato. De resto, como já indicado, o CPC de 2015 revogou o artigo 456 do Código Civil, que, entre outras providências, também autorizava expressamente a denunciação per saltum. Bom, iniciativa. Como apontado, a denunciação da lide pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. Pense no exemplo mencionado acima, em que a denunciação é feita pelo autor, e outro em que é o réu quem a formula. Cede para a denunciação. Uma vez que a denunciação da lide tem por escopo gerar a condenação do responsável regressivo simultaneamente à sucumbência, na ação principal, do beneficiário do direito de regresso, ela só tem vez na fase de conhecimento do processo. Assim, não cabe denunciação A, na fase de liquidação de sentença. B, não cabe na fase de cumprimento de sentença. C, não cabe denunciação na fase de impugnação ao cumprimento de sentença. D, não cabe impugnação em processo autônomo de execução. Também não cabe impugnação em embargos de executado e assim sucessivamente. Momento e via da denunciação. Ônus de promover-se a citação. O autor tem o ônus de promover a denunciação na própria petição inicial. Ao réu incumbe fazê-la na contestação ex vi do artigo 126 do Código de Processo Civil. Se não for feita no momento oportuno, há a perda, preclusão, do direito de promovê-la. Depois disso, restará ao interessado exercer o seu pretenso direito de regresso mediante ação autônoma, que não resta excluída como um todo. É o que se vê do parágrafo 1º do artigo 125 do Código de Processo Civil. Como a denunciação veicula uma demanda, cumpre ao denunciante nela descrever os elementos essenciais da ação para a perfeita identificação do denunciado, a causa de pedir e o pedido. Os elementos da demanda, partes, causa de pedir e pedido. Quando o denunciante é o réu, ele tem ainda o ônus de promover a citação do denunciado no prazo de 30 dias, ou 2 meses, se o denunciado for domiciliado em outra comarca, seção ou subseção, ou estiver em lugar desconhecido, também sob pena de perda do direito à denunciação. A rigor, a citação é ato praticado pelo judiciário, por ordem do juiz, e mediante atos de seus auxiliares. Então, quando se diz que incumbe à parte promovê-la, quer-se indicar que lhe incumbe ofertar todas as informações e pagar as despesas necessárias para que o ato seja praticado, ressalvado, nesse segundo caso, o beneficiário da justiça gratuita. Fazendo isso, o réu desincumbe-se do seu ônus, de modo que, se a máquina judiciária demorar, a despeito da pontualidade do réu, mais de 30 dias para conseguir citar o denunciado, o réu denunciante não poderá sofrer nenhuma consequência negativa. Já quando o réu, de fato, não se desincumbir desse ônus, a denunciação fica sem efeito e ele apenas poderá exercer o eventual direito de regresso mediante ação
autônoma, já indicamos o parágrafo 1º do artigo 125. A rigor, o autor também tem esse ônus de promover, no sentido ora indicado ainda há pouco, a citação do denunciado, tanto quanto o tem relativamente ao próprio réu, como consta dos artigos 82, 319, inciso 2º, e os parágrafos 1º a 3º. Processamento e decisão final da denunciação. Se o denunciado for a União Federal, autarquia, fundação ou empresa pública federal, haverá um deslocamento de competência, desloca-se a competência do processo para a Justiça Federal, caso esse já lá não tramite. É o que consta do artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal e também do artigo 45 do CPC. A decisão sobre a admissibilidade da denunciação caberá ao juiz federal, que devolverá o processo à Justiça Estadual ou do Distrito Federal em caso de inadmissão. Artigo 45, parágrafo 3º do CPC e súmula 150 do STJ. A denunciação pode ser liminarmente indeferida em casos de manifesto descabimento. Contra tal decisão cabe agravo de instrumento, como se vê do inciso 9 do artigo 1015 do CPC. Não sendo esse o caso, o juiz determinará a citação do denunciado. Se a denunciação é feita pelo autor, cita-se o denunciado antes de citar-se o réu da ação principal. Nessa hipótese, se o denunciado aceitar a denunciação, se ele concordar que, em tese, se o denunciante fosse derrotado, ele teria de indenizá-lo, ele pode assumir a condição de litisconsorte do autor e, inclusive, aditar a petição inicial que o autor havia formulado, acrescentando-lhe novos argumentos, como consta do artigo 127. Por outro lado, se o denunciado quiser negar que tenha de indenizar o autor, caso esse seja derrotado na ação principal, cabe-lhe apenas contestar a denunciação. Ainda que não exista regra expressa, nada impede que ele adote, por eventualidade, as duas condutas. Ou seja, ainda que, negando a condição de responsável regressivo, e, para tanto, conteste a denunciação, ele pode ativamente assumir a posição de litisconsorte, agregando subsídios à demanda do autor denunciante. Quando a denunciação é formulada pelo réu, uma vez citado o denunciado, ele pode, em primeiro lugar, aceitar a denunciação, concentrando-se em atuar ao lado do réu denunciante como litisconsorte desse na ação principal. 2. Contestar a denunciação, negando a condição de responsável regressivo. 3. Assumir cumulativamente as duas primeiras condutas, por eventualidade. 4. Permanecer revel, hipótese em que o réu denunciante pode optar por abster-se de levar adiante a defesa na ação principal, concentrando-se na ação regressiva encartada na denunciação. 5. Pode também o denunciado confessar os fatos narrados pelo autor da ação principal, hipótese em que o réu denunciante também poderá optar por aderir a esse reconhecimento, centrando sua atenção na ação de regresso contra o denunciado, artigo 128 do CPC. A decisão da lide principal e da lide regressiva é normalmente conjunta. Contudo, é possível que a lide principal seja resolvida no todo ou em parte em decisão interlocutória de mérito, artigo 356, remetendo a solução do resto à sentença. Mesmo quando ambas as demandas são decididas no mesmo ato, em termos lógicos, antes se decide a lide principal. Se o denunciante já for ali vitorioso, fica prejudicada a ação regressiva veiculada na denunciação. Não caberá, então, decidir-se o seu mérito, devendo haver apenas a condenação do denunciante a ressarcir custas e pagar honorários de advogado do denunciado,
parágrafo único do artigo 129. Já se a ação principal for julgada procedente, haverá a necessidade de julgar-se subsequentemente a denunciação, para decidir se o denunciado deve indenizar o denunciante pelos prejuízos que esse sofrerá com a derrota na ação principal. Caput do artigo 129. Se a denunciação também for julgada procedente, surge para o adversário do denunciante, se a ação principal for condenatória por quantia ou conversível em quantia, e ele for o autor dela, a possibilidade de executar diretamente o denunciado, nos limites quantitativos da condenação imposta na ação regressiva. É o que consta do parágrafo único do artigo 128. Ou seja, em vez de cobrar do réu, para que depois o réu, se ressarça junto ao denunciado, o autor pode preferir investir diretamente contra o denunciado. Isso significa que, nesses casos, a denunciação estabelece, por direta determinação da lei, ou seja, independentemente de pedido, também uma condenação do denunciado em favor do denunciante. Próximo tópico, nós veremos no próximo vídeo, é o que está na tela aí para os senhores, chamamento ao processo. Por hora é só, meus amigos, fiquem todos com Deus, até uma próxima.